Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje. Eu acredito que muita gente está esperando essa live porque vai ajudar na prática muita gente. E não posso ficar sozinho, né? A minha amiga, querida amiga Daone, já vai estar aqui para poder interagir comigo, porque ela é a grande estrela da noite. Oi, Olá, Daone, tudo bem, querida? tudo bem? Tô tentando ajeitar alguma coisa aqui meio que num caseiro, perdoem alguma acústica que não fique muito bom. Não, mas tá ótimo, tá ótimo. E é assim, né? Quem sabe faz ao vivo. É isso que a gente tem que levar em consideração, porque é bate-bola. É muito com o nosso tema de hoje, que é a fiscalização. Tem que resolver ali. Bruno, e assim, você não sabe com quem eu estive durante 3 dias seguidos. Opa, conta aí, conta pra gente. Com a professora Lindineide Cardoso. Top, top, top. A, Então, a, ah, a régua subiu agora. a régua subiu. Então, não poderia deixar de tentar trazer algumas novidades, algumas coisas assim, vários insights com ela, é, que é a nossa rainha da fiscalização e gestão de contratos, né? Sim. E que tema desafiador que nós escolhemos, hein? Então, eu costumo dizer que assim, eu quando comecei a querer palestrar, dar as consultorias, né, eu estava mais familiarizado com a questão do ETP, da parte de planejamento e tal, e eu fui arrastado por conta da demanda, né, para essa área de gestão e fiscalização de contratos, e eu confesso que eu até me apaixonei por ela, porque, assim como a gente comentou na live de segunda-feira com o professor Luiz Otero, é a hora que começa a acontecer a execução do contrato em si, porque assim, todo mundo vibra muito, ai, deu certo a licitação, não teve impugnação, aconteceu tal, mas na verdade, né, o interessante para a gente aqui é justamente a execução contratual, é onde o serviço vai ser prestado, bem vai ser entregue. Então, assim, eu preciso realmente ter um, um carinho a mais, né, a Eu acho respeito. assim, eu acho que assim como eu, você também veio é de município, né? Então nós dois temos Sim. esse viés de município. E o que que eu percebo? Eu até vou me apresentar, depois passo um pouquinho para você, para a gente fazer isso meio que brevemente, para contextualizar. Eu sempre fui servidora do executivo, sempre no âmbito municipal. E agora estou no legislativo enquanto controle interno. E essa passagem da 8666 para 14133, a gente percebeu o quê? Que toda essa questão de gestão de contratos ficou um pouquinho, eu acho que ainda está um pouco amarrado. Por quê? Porque nós do município, nós tínhamos o hábito de nomear o mesmo gestor e fiscal para cuidar daquele contrato. Você sente isso também? No seu viés? E eu vou falar um pouquinho pela minha região, pela minha vivência. Para falar a verdade, tirando as obras que realmente, né, tinham uma fiscalização um pouco mais efetiva, para mim, não tinha fiscalização. Não fiscalização em termos de ter O produto chegando na casa, né? um olhar de fiscal. Era aquela coisa, olha, recebia isso e aquilo, aí reclama com uma coisa com outro, né? Totalmente diferente do que a gente prega hoje, né?
que tem todo um procedimento, um checklist, um regulamento, um treinamento, uma capacitação para se fazer aquilo. Né? Eu costumo gostar muito de uma fala do professor Tiossi, que ele chega e fala assim, olha, se você compra alguma coisa e chega o produto, se já atrasa, você já fica maluco, né? Se chega quebrado o trem lá que você comprou chinês, aí você fica mais bravo ainda, você vai no Reclame Aqui, você vai no juizado, arruma um advogado, briga, vai na página da empresa e fala mal dela. E quando é um órgão público, não se fazia nada e muita gente ainda não está fazendo nada a não ser reclamar com o coleguinha do lado. Né? E eu vejo que agora a gente tem um instrumento fantástico para que o objeto seja reconhecido, seja aceito, que você tenha elementos para fazer se cumprir aquele contrato. E aí eu vejo assim, eu acho que um dos primeiros desafios que a gente encontra, então, é identificar essas duas figuras, entender que nós vamos ter nessa relação o fiscal, o gestor e o preposto. Sim. Então, nós vamos ter no mínimo, 3 pessoas. Imaginando que, de repente, eu possa até ter mais de uma modalidade, de um tipo de fiscal, né? E eu vejo o seguinte, que precisa, desde o regulamento, já trazer o que cada um tem que fazer. Porque o que eu estou vendo é, às vezes, batendo lata, não, esse é meu. Não, isso aqui é você. Não, isso aqui tem cara de gestor. Mas não adianta ter cara de gestor, tem que constar no regulamento as obrigações. E muitas vezes, Bruno, questões simples do tipo do gestor ter que avisar a autoridade máxima do vencimento de um contrato, a saber como vai acontecer. Porque hoje, de verdade, não dá para você falar que você faz uma dispensa em menos de 30 dias. Então, você tem que pensar no seu órgão, como que as coisas acontecem, qual o seu fluxo de trâmite de processo e você entender o seguinte, eu vou precisar de quanto? Uns 120 dias? Então, caberá, e aí colocar como obrigação do gestor, caberá ao gestor comunicar a autoridade máxima no prazo de 120 dias para verificar se vai abrir uma nova contratação, se vai prorrogar, porque nós temos todos os trâmites dependendo desses dois caminhos, né? Então, eu vejo que num primeiro momento é essa divisão no regulamento do que cada um tem que fazer. E se a gente avançar até um pouco para mais, de repente, eu, enquanto controle, eu gosto muito de atuar nessa questão, tanto da construção desses regulamentos, como depois, adiante, desde uma primeira reunião. Porque eu tenho sentido uma diferença muito grande quando tem um contrato prestes a assinar ou assinado. Vamos fazer uma reunião que eu chamo de reunião de alinhamento? Gestor, fiscal e até eu, enquanto controle, eu gosto de participar. Para eu ver a pessoa. Cadê seu WhatsApp? Com quem eu vou me comunicar? Qual o contato? Porque muitas vezes o preposto some. E aí, como é que fica com o fiscal? E eu tenho depois um caos para contar de uma mensagem, de um e-mail que nós recebemos no órgão hoje, que eu achei assim. Não consigo comentar. Vou tocar para você, depois eu volto pro caos. Não, porque tá chegando o fim de ano, né? Eu adoro isso porque, assim, inclusive eu e a professora Renata, a gente tem um canal junto, né? E a gente está gravando e uma das séries é o perrengue no pregão e é voltado para os fornecedores, né? Os perrengues que os fornecedores acabam passando ali no pregão, mas também em outras licitações. Dá para utilizar o exemplo para vários. E quando a gente também conversou de como que a gente ia estar trabalhando esse nosso encontro, esse nosso debate de hoje, ficou muito legal o fato de a gente trazer algumas questões que acontecem no dia a dia aqui, que são praticamente uns perrengues que o fiscal passa, né? Olha, eu chamo de caos, porque, gente... Ô, Bruno, porque assim, nós estamos próximo ao fim de ano, né? Então, o pessoal já está se organizando.
Conta para mim se você já recebeu uma mensagem assim: prezado fiscal, se o seu pedido for feito até o dia 28 de novembro, você recebe esse ano o produto. Se você fizer o seu pedido após o dia 28 de novembro, caro fiscal, você só vai receber o seu produto no ano de 2026. Você já viu isso? O preposto, a empresa determinar quando eu tenho que fazer o pedido, se eu tenho um termo de referência, eu tenho um contrato, porque eu gosto de falar que o fiscal, quando ele recebe a nomeação, ele recebe um kit. Um kit com termo de referência, edital, contrato. E aí o fornecedor, o contratado, resolve ele ditar as regras do jogo, sendo que o contrato administrativo tem várias prerrogativas. O que você acha disso? Não, é um absurdo, né? E assim, é raro, mas acontece muito. Principalmente, eu vou falar até um nicho aqui que é batata. Acho que quem está vendo a gente que é de órgão público sabe e está acostumado com isso, é medicamento. Dá aquelas férias coletivas de final de ano para os servidores e aí acabou, você não compra mais, né? Aqui, ó, a nossa colega A Viviane, Viviane. inclusive estava numa live maravilhosa, estava vendo ela. Eu também, estava muito bom, né? Muito bom. E é isso, porque eles estão acostumados a isso. Eles estão acostumados a querer trocar a marca sem um procedimento, a escolher o horário da entrega, A ditar a sobre o ditar recesso de toda. fim de ano. Oi? Inclusive, assim, olha, é isso daí, porque senão o caminhão vai levar embora e você vai ficar sem, como se a administração estivesse devendo um favor para ele. Né? Eu fico abismado quando eu vejo isso na prática, porque não é isso. Né? E assim, acho que para a gente, até para otimizar um pouquinho aqui, trazer aquele primeiro ponto que você também comentou, é muito importante assim, que o fiscal ele saiba que ele é fiscal. Primeiro ponto, acho que porque muitas das vezes a mercadoria está chegando ou o ar-condicionado está sendo limpo, aí baixa nas. Ó, é o teu contrato, vai lá fiscalizar. Eu falei, meu contrato? Eu sou. Não, você é o fiscal, vai lá. Eu falei, mas vou fiscalizar o quê? Se até agora eu não sabia que eu era fiscal. É. Então, essa ideia desse kit que ele recebe, eu acho que é o extremamente importante ele saber isso desde o momento em que se está planejando a licitação. Até porque, se a gente for um pouquinho mais, levar tirar um pouco dessa informalidade e trazer um pouquinho mais para a técnica, no próprio ETP vai ter a questão se ele precisa ser capacitado ou não para o objeto que ele vai. E a gente vê na prática que às vezes a pessoa ela não tem formação para aquilo, ou o cargo dela é totalmente desconexo para o objeto que está sendo fiscalizado, e de repente, olha, toma aí que o filho é teu. E com aquela prerrogativa assim, olha, você foi nomeado, você não pode se excusar disso porque não é ilegal. Não, tudo bem que não é ilegal, mas eu preciso de capacitação, né, eu preciso de treinamento, e não dá. Hoje a gente sabe que cada vez mais, eu gosto de comentar, trazer o nome assim, de agentes de licitação, que são todos, né? Desde quem faz o ETP até quem fiscaliza. Vamos colocar de uma forma geral, né? Quem mexe com licitação. Ele precisa entender, ele precisa ser capacitado. São poucos autodidatas que conseguem aprender isso. Então, eu acho extremo, até porque a lei obriga, né? Comenta aí, e comenta isso com a gente, até porque você é uma excelente professora, palestrante. Obrigada. Eu sei o seu currículo e eu sei que você já formou muitas pessoas, muitas turmas e capacitou bastante servidores. Então é por isso que eu queria ouvir essa parte de capacitação de você. Eu vejo o seguinte, Bruno, na verdade, eu acho assim que a gente tem que também entender
que, de fato, no município essas figuras estavam muito tempo misturadas e até hoje a gente ainda tem uma resistência de nomear pessoas diferentes para fiscal e para gestor e para que eles entendam cada um a sua responsabilidade. Então, eu gosto muito de trazer a questão da responsabilidade, até mesmo por uma questão de penalização no âmbito penal mesmo, sabe? Tanto que a gente vê que vários crimes que eram apenados com detenção, eles estão sendo apenados com reclusão, tá? Tá tendo muito. Esses dias eu estava numa capacitação e a pessoa me falou o seguinte: ah, mas quem responde é o presidente, é a alta administração. Eu falei, gente, já há muito tempo isso não existe mais. Sabe? Hoje a gente está segregando para poder identificar de fato quem deu causa. Então, eu vejo que é uma responsabilidade muito grande para o fiscal de contrato, né? Então, o que eu penso? O primeiro desafio é ele conseguir receber tudo o que ele precisa esse kit que a gente chama do termo de referência, do contrato, e ele montar de fato, eu sinto falta, às vezes eu sinto que as pessoas sentem a necessidade de pegar alguém que pegue na mão, do tipo assim, vamos abrir uma pastinha caseirinha aí na sua rede, vamos colocar essas peças, abre uma planilha no Excel, controla o que está vindo. A gente tem várias possibilidades. Só que ao mesmo tempo, eu vejo que a gente não pode se engessar. A gente não pode ficar quadrado. Porque, por exemplo, a administração pública, ela está sempre precisando de tudo. Você falou do medicamento. Aí eu te faço uma questão. Por exemplo, eu estou lá, eu farmacêutico, eu responsável para receber o medicamento. Eu pedi, por exemplo, 40 caixas de pacotes de AS nessa linha. E a empresa veio com 20. O que eu faço? Eu não recebo? Então, bom, antes de eu responder... Polêmico. Não recebo? Fico sem? É polêmico, mas deixa eu te responder. Antes disso, eu preciso mandar um beijo para o amor da minha vida, que entrou na live aqui para ver a gente. Então, beijo, Jéssica. Obrigado, meu amor, por prestigiar a gente. Bom, dito isso, agora eu vou conseguir voltar para casa. Dito mais importante, você segue por questão do fiscal. Assim, é lógico que vai variar muito de acordo com o regulamento, né? Mas é aquela questão, você glosa a diferença, né? Por óbvio, você recebe aquela mercadoria, até porque, pela natureza do objeto, você precisa daquilo ali, e vai já de imediato fazer os relatórios e as coisas. Primeiro, olha, é já avisar, você não vai receber enquanto me entregar o resto. Ah, mas eu só entrego na outra remessa do mês que vem. Beleza, essa daqui você não vai receber. Não é que você vai receber 20 em vez de 40, não. Você não vai receber enquanto não entregar tudo. Né? É a motivação, né? Você já faz já abre um procedimento e um alerta. Né? Porque assim, a questão dos medicamentos, a gente sabe disso. Às vezes tem falta de matéria-prima, e a indústria, o pessoal, eles já estão acostumados com isso. É que eu costumo brincar, e eu acredito que esteja certo nessa brincadeira, é que assim, eles vão entregando mais para quem é mais chato. Porque o cara que deixa, não, beleza, então você entrega o mês que vem, então entrega o tanto que dá. Por quê? Porque se criou uma cultura totalmente errada, né? Uma cultura de subserviência que não é o caso. E agora você falou muito bem, todo mundo é responsabilizado. Um erro que eu acho eu acho que chega a beirar o erro grosseiro, e gostaria também de saber a sua opinião sobre isso, é quando eles nomeiam como gestor. Então, tá bom, eu não posso ter meu funcionário ali que vai ser o gestor fiscal junto, para eu garantir a segregação de funções. Beleza? Beleza. Então, eu vou nomear o secretário da pasta como gestor. Também penso que não. Ah, mas ele é ordenador de despesa. Mas ele é agente político. Ele tem que estar preocupado com outras questões. Não é atribuição dele. Não. Ele já pensou um secretário de uma pasta, né, ter que parar a função dele para simplesmente aplicar, às vezes, uma notificação, abrir um processo de PAD,
fazer uma tratativa com o fornecedor, não é isso. Né? Mas eles falam assim, não, mas ele é o gestor da secretaria, ele também pode... Não, são atribuições e competências, do meu ponto de vista, totalmente incompatíveis. Inclusive, eu não quero dizer que são ilegais, tá? Quem está fazendo isso, mas assim, são incompatíveis para o desempenho do serviço público. Né? E lembrando que quando você joga isso para o seu secretário resolver, você inclusive está pulando uma etapa. Por quê? Porque ele faz parte da alta administração. Em tese, se vai rescindir, se vai revogar, as tomadas de decisão são da alta administração. E a gente está falando, de repente, nós trouxemos o exemplo de um fornecimento, que nós trouxemos a questão do remédio, né? Mas tem um tipo de contrato que me preocupa muito, que está ganhando um grande protagonismo na administração, que são as terceirizações, com mão de obra com dedicação exclusiva, que é um contrato de verdade trabalhoso. O fiscal ali tem um trabalho muito grande e muita responsabilidade. Praticamente, eu falo assim, que eu sou da época do pregão presencial, que quando acontecia os pregões, a gente, enquanto pregoeiro, ficava naquela situação que os próprios fornecedores verificavam o documento um do outro e eles mesmos falavam uma questão e outra. Hoje, a gente, enquanto pregoeiro, a gente tem que diligenciar, a gente tem que oportunizar. Então, assim, eu brinco nas minhas capacitações, parece que a gente está trabalhando para a empresa. Tá? E isso começou a acontecer também na parte de execução de contrato. Porque o fiscal que tem um contrato desse de vigilante, de serviços gerais, esse de mão de obra com dedicação exclusiva, ele tem que conhecer de direito trabalhista e previdenciário. Sim, sim. Vou mandar um abraço para o nosso amigo Alan, que também está prestigiando a gente. Hoje eu falei com o Alan, eu estou tentando, eu falei para ele que eu ainda estou um pouco quadrada para algumas questões, ele está tentando abrir minha cabeça para novas possibilidades da 14133. É difícil a gente romper. Sim. É difícil. Eu fico teimando em não querer diligenciar. Não, desclassifica. Não estou, inabilita. Eu tô passando por um processo. E o Alan, ele é especialista para criar essas disrupturas, tá? Nossa senhora, eu convivi com ele 4 dias e minha mente explodiu, assim. Então, eu vi com uma coisa meio alienígena e ele, tipo, super pleno, entendeu? Ok. Mas, ó, não chama ele para almoçar ou jantar, porque ele come muito, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Mas você viu que ele colocou aqui, ó, deveria ser um fiscal só para um contrato desse. Eu penso também. Sim, sim. Esse tipo de contrato com mão de obra com dedicação exclusiva, ele é muito, gente. Mas assim, sabe? Muito bem capacitado, porque não é qualquer um que dá conta. Não é. Não adianta, eu vou pôr o menino aqui, a menina é formada em direito. Isso, não. Gente, não basta só a formação. Ele tem que ter uma capacitação. E, nesse caso, para esses contratos demo, tem que ser específico. Tem que ser específico, porque, assim, geralmente são contratos milionários, contratos que envolvem muito, muito dinheiro. E cada um tem um tipo de carga horária. Tem alguns que são 12 por 36, que você tem que verificar. Você tem que olhar as planilhas analíticas. Sim, tem EPI. Não, tem convenção coletiva. Você sabe qual foi a minha questão com relação a esse tipo de contrato? Eu estava analisando uma planilha e eu falei assim, peraí. Se eu estou falando que aqui eu já defini a categoria, tá? Eu já defini que o que vai ter de insalubridade. Já disse com relação a vale transporte, alimentação e tarará, vim trazendo tudo. O próprio imposto do município, vim trazendo tudo. Eu perguntei, cadê o lucro da empresa? Porque nós estamos fazendo pregões e os valores estão derretendo. Aí a gente gera um problema para o fiscal desse contrato, que vai ter que verificar. Você acabou de falar de EPI. Uniforme. Se eu disse no meu termo de referência que ele vai ter que entregar esse uniforme 2 vezes ao ano, se ele não entrega esse uniforme, o que já é? Já é um valor ali embutido que está causando um lucro indevido para a empresa.
Você Sim. entende como é um contrato assim muito delicado. E aí a gente volta no Antes, quê? pequena, Capacitação. e são de pequenas doses, porque é justamente isso. É Mas vai justamente somando, vezes 200 funcionários, vezes um ano. Aí você encontra um lucro indevido. e quando não é criada aquela conta, a parte que agora, daqui a pouco eu lembro o nome dela, mas que vão as verbas, são para ser destinadas para as verbas rescisórias, e aí a empresa comeu todo o valor, a hora que chega no final, ou por conta de chegar a termo mesmo, ou tem uma rescisão contratual, e não tem verba para pagar os direitos trabalhistas, uma vez que, né, é um contrato de dedicação de mão de obra exclusiva. Então, assim, Coitado do esse fiscal, né? coitado do fiscal. Você Esse sabe que esses não dias. adianta, e não adianta ele chegar no último mês e falar assim, não tem a conta, não está depositado, não tem uma. E Isso é uma outra coisa delicado. que eu queria trazer também aqui, eu sei que nós já estamos quase que caminhando para o nosso fim de tempo. Uma coisa que eu acho muito interessante, principalmente nós estamos trazendo a questão dos municípios, e eu trago até o meu nicho, que são as câmaras municipais. Veja que muitas vezes a gente acaba contratando, às vezes, uma obra, e nós não temos mão de obra competente para aquele tipo de fiscalização. E eu acho importante a gente trazer que, embora o fiscal daquele contrato tenha muitos desafios, e essa é a nossa temática, a nova lei trouxe a possibilidade de contratar um terceiro, um fiscal que auxilie esse funcionário, né? Porque pensa, uma obra, uma fiscalização de uma obra, como que um servidor do legislativo ali que tem as suas funções de agente parlamentar e, enfim, auxiliar administrativo, consegue fiscalizar. Às vezes, por conta do regulamento que exige que seja um efetivo, o cara é o porteiro. Vou mandar um abraço para a Camille, que a gente também estava vendo a live dela. Para a A Ivy, gente dividiu os horários para prestigiar todo mundo. que é a minha marqueteira preferida, a professora Renata Pessoa. Um abração para todas. Então, eu queria trazer isso, essa questão, que de repente quem estiver nos assistindo, se tiver algum servidor, é, pense sobre essa possibilidade de repente, ser um objeto mais complexo, como eu dei o exemplo, a questão da obra, de você ter realmente um fiscal contratado, um terceiro. Porque muitas vezes o contrato é muito bom, mas você não tem competência de fiscalizar. Então, você vai gerar responsabilidade para você. E aí você vai continuar sendo fiscal, porque o fiscal ele é o servidor, né? Mas você vai ser auxiliado. Eu acho que essa situação ela precisa ser muito bem pensada. A gente sabe, Adawane, por conta do Notórios, a gente tem que se fazer pelo menos 5 projetinhos ali, né? E eu tenho 2 projetos que são muito voltados para essa parte, voltados para a parte de gestão e fiscalização de contratos, mas que eu acredito que os frutos que vão render, eu não posso falar ainda, né, porque ainda está em desenvolvimento, mas assim, os frutos que vão render são muito bons para auxiliar qualquer administração e qualquer servidor nessa pegada, né? Seja na hora de se tornar um desses agentes de licitação, vamos dizer assim, né? No desenvolvimento do seu pessoal para isso, mas também na hora de você escolher um terceiro ali que vá te auxiliar para poder, porque assim, a gente sabe, e a gente às vezes pega, esses dias eu estava conversando com a professora Renata, e ela falou assim, ela estava dando uma palestra, né, que era para, na plateia tinha tanto servidores como fornecedores, e o foco dela é fornecedor, mas estava falando para todo mundo. E um dos da plateia, ele chegou para ela e falou assim, olha, gente, eu sou o cozinheiro do exército e me colocaram de fiscal de contrato. O que eu faço agora? Né? Então, assim, a gente sabe dessa demanda que às vezes, assim, gente, tá muito fora da função daquele servidor. E é de cima para baixo, olha, você acabou. Né? Então, a gente precisa, e a gente está aqui para justamente tornar a vida desse pessoal mais fácil.
né? Exato. E eu queria te dizer o seguinte também, que a nova lei trouxe, embora todo mundo chama inicialmente o protagonista, o agente de contratação, os contratos serão duradouros, vamos capacitar o fiscal e o gestor, mas nós temos também uma figura, e aí eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, nós temos o controle interno, que ele está lá para auxiliar, para auxílio na instituição de minutas padronizadas, e eu acho que a gente não pode pensar só em minuta edital, pensar também em minuta até mesmo de notificação, de pedido de fornecimento, e também para auxiliar o fiscal, quando ele sentir necessário. Vamos tirar controladores, vamos tirar essa questão de dedo apontado e sentar com o funcionário e atuar de forma concomitante, fazendo parte da administração e não de forma lá paralela, como pensasse que fosse o controle externo. Hoje eu estou empolgada. E hoje já estou evocada com o controlador. Dá para virar um podcast, mas a gente vai gravar um podcast. Assim que estiver funcionando, você vai gravar comigo um podcast. Mas, na verdade, assim, eu acho que algumas, até para a gente poder fechar, eu tenho algumas coisas na cabeça que algumas verdades precisam ser ditas, né? Ainda que óbvio. Primeiro, que o fiscal do contrato, ele é fiscal do contrato, ele não é fiscal do contratado. Então, ele não trabalha para o contratado, ele trabalha para ver a execução do contrato. Aí depois a gente pode até, outro dia, aprofundar nesse meu devaneio aí, mas é justamente para isso, ele tem que trabalhar para a execução do contrato, ver se o contrato está sendo executado ou não. Ele não é babado do contratado para ficar ali, né? E aí eu vou muito nessa tua linha assim, olha, pera lá, até onde eu tenho que diligenciar, até onde eu tenho que movimentar para carregar esse abençoado no colo. Então, isso é muito importante. Né? Outro ponto que eu também acho que é importante da gente trazer no dia a dia aqui da fiscalização é que é justamente isso. O pessoal acha, né, e eu falo pelo menos pela minha região aqui, dá a impressão que o controle interno, até porque ele tinha um apelido de dedo duro do Tribunal de Contas, e o pessoal tinha medo de conversar com o controle interno. E não é, gente, é um servidor que está ali, extremamente treinado e capacitado para te ajudar. A lei traz várias vezes isso, no próprio texto da lei, que olha, pera lá, não só como linha de defesa, mas como auxílio. Né? Gente, eu falo, a alça do caixão ela tem 6 maçanetas ali, no mínimo, porque é para pegar, né, em vários. Então, assim, se aquele contrato está pesado, se aquela fiscalização está pesada, vamos pedir auxílio. Eu preciso de alguém para me ajudar a carregar esse peso. E o segundo ponto, né, que até esses dias na capacitação achei muito interessante, o pessoal lá não fala 1433, fala lei 14. Parece que é mais íntima, né? Parece que ela é mais íntima. Não, lei 14. E eu gostei, eu acho que eu vou adotar essa nomenclatura de lei 14, porque até para não falar 1433 já fica longa, né? Oh, meu Deus, eu fui fazer a brincadeira O terceiro ponto. E aí, assim, dá a impressão que assim, é a nova lei de licitações. Eles esquecem que é para contratos. Esquece a parte de contratos, esquece toda a parte de execução contratual. Né? Então, assim, eu queria trazer esses 3 pontos, porque, assim, precisa ser pensado isso. Quando se fala a lei, ela também tem a parte de execução contratual. A gente não pode esquecer. E a gente não pode esquecer que o controlador interno, ele não é o dedo duro. Na verdade, ele está ali para auxiliar. Né? Na hora ali de pegar, nós vamos ver. Né? E não abrir uma fiscalização ou por amostragem para ver se aconteceu certo ou errado, ou só a hora que deu aquela bucha gigantesca, falou assim, olha, dá uma olhada aqui nesse processo, né? Mas vai com calma. Não pode ser assim. Eu até para a gente finalizar, eu queria deixar 2 questões de reflexão e eu acho que a gente ainda volta depois com esse tema, eu acho que merece. 2 reflexões. A primeira é o fiscal entender que não existe esse negócio de só de atesto. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nesses relatórios circunstanciados. Acabou o atesto.
Não é Vou aquele voltar carimbo um atrás da salve só nota. para finalizar depois dessa depois que você Você vai falar. voltar para finalizar. Eu Vou juro que eu voltar não um volto salve para mais. finalizar. É, eu juro que eu não volto. Eu só faço assim depois, tá? Parem com o atesto. Vamos, de fato, atestar, mas, de fato, receber provisoriamente esse produto. E a outra questão é aquilo que eu ouvi da que eu falei da professora Lindineide no início, e eu volto com ela, que ela disse, daquela frase do Pequeno Príncipe: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que fiscaliza. Então, não pensando. Essa adaptação foi ótima. Eu juro que eu não volto. Passo para você e depois eu dou tchauzinho. Não, numa administração que adotou o processo eletrônico, né? E então, assim, toda a tramitação é eletrônica. Chegou a nota fiscal foi enviada ao fiscal, e aí o fiscal pegou e falou assim: e agora, o que, que eu faço? Porque como que eu bato o carimbo aqui na nota e ponho Não sei? no sistema, É, uma vez que a nota fiscal está na minha tela do computador, né? Da impressão, não, pera, carimba a tela do computador aqui, atesto. cara. E isso não é mais a teste, né? Não dá para pensar aqui. Então, para finalizar com esse caso, Dawan, obrigado pela parceria, obrigado, né, por abrilhantar essa noite. Acho que o pessoal aprendeu bastante e vai ficar esse gostinho de quero mais. E como você já falou, promessa é dívida, a gente vai fazer o número 2, né, a respeito de fiscalização